Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. Nesta semana a gente tem feito uma série de debates sobre os assuntos principais da política no ano de 2013. Hoje o nosso tema são as manifestações que marcaram o ano de 2013 e que também tiveram a sua repercussão no mundo da política. Para ajudar a gente a entender um pouco desse assunto, que é um assunto que no fim das contas ainda está em estudo pela academia, pelos professores universitários e também pelo próprio mundo político. Os próprios partidos também discutem como lidar com os efeitos das manifestações de 2013. Estão aqui comigo Aldo Fornazieri, que é cientista político e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo, e o professor Lúcio Flávio de Almeida, professor do Departamento de Ciência Política da PUC São Paulo e também sociólogo. Aldo, Lúcio, Flávio, muito obrigado por terem vindo aqui à TV Estadão. Acho que a pergunta inicial é justamente essa. As manifestações que marcaram principalmente o mês de junho, mas se estenderam ao longo do ano de 2013, elas tiveram que impacto no mundo político, na vida política do país? Começar pelo Aldo, vamos respeitar a ordem alfabética aqui. Aldo Fornazieri, a sua opinião, qual é o impacto que as manifestações provocaram no mundo da política? Eu acho que o impacto foi muito significativo. Em primeiro lugar, as manifestações elas foram surpreendentes, né? Elas surpreenderam o mundo político, os partidos políticos, os governantes. Ninguém esperava as manifestações, principalmente naquela magnitude, né? Eu acho que houve um episódio que, de certa forma, teve um poder convocatório das manifestações, que foi a repressão da polícia no dia 13 de junho aqui em São Paulo. A partir daquele momento, as manifestações ganharam envergadura e chegaram a levar às ruas mais de 1 milhão de pessoas, o que, digamos assim, caracteriza a amplitude das manifestações. E embora elas tenham tido uma pauta difusa e até pluralista, eu acho que elas produziram efeitos políticos bastante significativos. Em primeiro lugar, no âmbito da moralidade pública, né, aquele projeto que proibia o Ministério Público de participar de investigações, ele foi derrubado, né? A pauta da mobilidade urbana entrou na agenda, na ordem do dia, com bastante força. Tanto é que depois a presidente Dilma foi obrigada a lançar o PAC da mobilidade urbana, né? A questão da reforma política, ela também foi colocada novamente na agenda com força, embora essa questão não tenha avançado significativamente. E eu diria que o próprio tema da saúde, ele foi uma consequência dos protestos. E tivemos aí, por exemplo, o programa Mais Médico do governo federal. O governo de São Paulo também lançou um programa, né, para tentar dar uma resposta às manifestações. Enfim, quer dizer, nós tivemos várias repercussões políticas em direções diferentes. Quer dizer, mexeram com a agenda política do país, seja tendo efeitos diretos ou ainda sem tantos efeitos, como, por exemplo, a reforma política. Tua avaliação também é essa, Lúcio Flávio? Sim, no geral, com certeza, né? Ou seja, eu diria que a cultura de participação coletiva e nas ruas, né, ela praticamente se recriou a partir daquelas manifestações. Só isso aí já é uma grande vitória, né? Basta mencionar que por volta de 14 de junho, esse pessoal era taxado genericamente de vândalo, criminosos, um grande, digamos, comentador de televisão fez uma fala muito dramática, dizendo que deveriam ser tratados como irracionais, criminosos, etc. Então, e pouco tempo depois, os próprios grandes meios de comunicação, inclusive onde este senhor trabalha, passaram a fazer quase que uma apologia, né, do movimento. A presidenta da República falou que eram pessoas que contribuíam para melhorar o Brasil, né? E tudo isso levou a um ciclo de manifestações que, para ficar ainda melhor, só falta o pessoal da Portuguesa se manifestar também, né? Porque na linha que foram, né? Cobrar mais transparência e tal, talvez com pouca efetividade, como também essas manifestações tiveram a força de pautar, né, essas questões que o Aldo mencionou,
mas não tiveram força suficiente para levá-las adiante, no sentido de implementação de políticas efetivas, né? Mas hoje qualquer político no centro, à esquerda ou à direita, ele tira o chapéu a uma série de temas que, de fato, foram pautados por essas manifestações. Antes de entender por que alguns temas avançaram e outros não, vocês dois colocaram uma questão que eu acho que é importante a gente discutir: o efeito que se seguiu, a forma como as manifestações foram reprimidas, principalmente naquele dia 13 de junho, que foi uma quinta-feira, que houve excessos por parte da polícia, jornalistas agredidos. Isso causou uma comoção. A gente tem a história da repórter Juliana Valone, da TV Folha, que foi atingida por uma bala de borracha. Um outro fotógrafo também foi atingido por uma bala de borracha e perdeu a vista, inclusive, no caso dele, mais grave. Mas a simbologia da foto da Juliana Valone, que foi feita por um repórter do Estadão, aquela foto provocou uma reação, atores, celebridades fazendo um manifesto contra aquilo. Vocês acham que se a repressão daquele 13 de junho tivesse sido diferente, menos violenta do que foi, as manifestações, principalmente aquela manifestação da segunda-feira seguinte, se eu não me engano, dia 18, seria tão forte como foi? Ou dá para a gente fazer essa especulação? O quanto que a repressão policial influenciou o tamanho que as manifestações ganharam, seja aqui em São Paulo naquela segunda-feira e depois no resto do país? Eu acho difícil de mencionar isso. O fato é que a repressão, ela despertou uma ira na sociedade. E nesse sentido, eu acho que a repressão teve um poder convocatório. E aí dá para fazer uma outra constatação, quer dizer, a constatação de que as polícias não estavam preparadas para um novo surto de manifestações de rua com características completamente diferentes. E essa também é a novidade, quer dizer, a característica das manifestações. Porque, por exemplo, o que nós tínhamos no passado? No passado nós tínhamos manifestações convocadas por grandes aparatos, fossem eles partidos, sindicatos ou outras instituições. Agora nós tivemos manifestações convocadas, por exemplo, o movimento detonador foi o movimento Passe Livre, que não tem uma estrutura material como tem um sindicato ou um partido político. Como as Exatamente. E nesse sentido, quer dizer, a convocação pelas redes sociais e pela internet é uma novidade, uma nova característica das manifestações dos últimos tempos. E eu diria que a internet, embora eu discorde de uma série de coisas que se fala sobre a internet, por exemplo, atribuir a ela um papel de sujeito, o fato é que ela barateou a convocação. E nesse sentido, quer dizer, ela democratizou o poder convocatório. Os jovens desprovidos de capacidade material de convocação vão para as redes sociais e eles têm um poder convocatório. Com um clique e um chamamento adequado podem mobilizar massas. Lúcio, a sua avaliação sobre a forma como foram reprimidos aqueles primeiros protestos e o quanto isso teve de impacto na convocação geral? Teve impacto, mas eu relativizaria na medida em que o movimento com a repressão ele vinha crescendo. E a simpatia de grande parte da população aumentava apesar da repressão, né? Porque muitas vezes acontece o contrário. O movimento é reprimido e essa repressão ela conta com uma certa legitimidade. O que aconteceu foi o contrário. Houve uma deslegitimização do aparato repressivo, que, aliás, colocou na pauta uma questão fundamental na sociedade brasileira, que é para que serve a polícia militar, né? Eu, por exemplo, questiono, digamos assim, a existência de um aparato como a PM num regime democrático. Eu acho que e o que se viu, é uma discussão que desde a redemocratização se coloca se deve haver uma polícia militar ou não. Houve quase uma guerra civil onde um lado estava armado e o outro não, mas com a legitimidade crescente. Então eu tenho a impressão que o que houve em relação aos aparatos de poder no Brasil, onde estão os aparatos de comunicação também, foi uma mudança de posição, ou seja, não mais bater de frente contra o movimento, ou com o movimento, mas tentar redirecioná-lo. Então, a partir daí, a situação ficou um pouco mais complexa. Você mencionou, o Aldo, também a questão da reforma política, foi uma tentativa de direcionar o movimento
para um rumo, né, digamos assim, uma tentativa, digamos, não exatamente confluente, foi de transformar o movimento em uma luta contra a corrupção, sem levar a combater as causas da corrupção, né? De modo que este movimento ele teve uma espécie de condão de fazer aflorar uma quantidade imensa de contradições que estavam meio abafadas no interior da sociedade brasileira. Né? Acho que vale a pena levar. E isso abafadas por quê, Lúcio? Eu acho pelo embate político que ficou muito polarizado, não, eu PT, diria que PSDB, algumas delas também por aí, e algumas talvez há cerca de meio século, né? Por exemplo, a opção rodoviária. Né? Ninguém problematizava isso, a gente reclamava do congestionamento, da quantidade de carros, sempre achando que o meu carro deve ter a prioridade, né? Mas ninguém pensava seriamente o seguinte: este modelo faliu. Não cabem os carros já fabricados e é irracional. Quer dizer, pega toda essa quantidade de pessoas, em geral um por carro, coloca no vagão de metrô. Né? Então você tem o metrô inaugurado em 70, começado lá, e que vê a passo de tartaruga. E, ao mesmo tempo, o processo de expansão do transporte particular chegou a um ponto em que não funciona. Agora, a gente sabe disso, mas ninguém comentava isso. Pensando nos agentes políticos e gestores que atuam nessas duas frentes, e aí pegando essa polarização, por exemplo, de um lado você tem PSDB responsável pela gestão do governo aqui de São Paulo há 20 anos, vai completar 20 anos agora com o mandato de Geraldo Alckmin, responsável por boa parte desse período de gestão do metrô, em que o metrô andou mais devagar, a expansão do metrô mais devagar do que deveria. Por outro lado, temos no governo federal o PT, que adotou claramente uma política de desoneração da indústria automotiva, ou seja, de estímulo à compra de carros. Redução de olhando pela polarização partidária que a gente tem, estamos sem alternativas, ou esses dois partidos precisam mudar o discurso para adotar uma alternativa um discurso mais direto, por exemplo, em prol do transporte público em detrimento do transporte individual. Vocês acham que isso entrou na agenda política desses partidos e de outros partidos, como, por exemplo, o PSB de Eduardo Campos, que está querendo se colocar como uma terceira via junto com Marina Silva? Eu acho que colocou. Agora eu queria retornar uma questão colocada pelo Lúcio, que é a ideia de que existiam vários conflitos e que, de certa forma, esses conflitos estavam contidos. Eu acho assim que, olhando retrospectivamente, nós podemos dizer que há ciclo de lutas dos movimentos sociais e dos movimentos populares. Então tivemos um ciclo que começou lá com o regime militar, que foi o ciclo de luta por direitos trabalhistas, e depois, mais recentemente, um ciclo de luta pela inclusão social. Na medida em que, de certa forma, os governos, particularmente a partir do governo Lula, houve uma espécie de institucionalização dessas lutas, inclusive um atrelamento dos sindicatos ao governo, e o Estado adotou fortes políticas de inclusão social, agora se inicia um novo ciclo de luta. O que eu diria que caracteriza esse novo ciclo de luta? É a luta de uma parte da sociedade que, em parte, cresceu também com as conquistas dos últimos tempos, mas que tem salários muito baixos, níveis de renda muito baixos, e que ela despertou para uma nova questão. Que questão é essa? É a questão dos direitos aos serviços públicos de qualidade. Então, o que nós temos na rua hoje é uma nova luta por direito, que é o direito à mobilidade urbana, direito à saúde pública, direito a uma educação de qualidade e assim por diante. Então, o que aconteceu tanto nos governos do PT quanto nos governos do PSDB? Eu acho que se esqueceram da reforma do Estado, de modernizar o Estado para que ele pudesse oferecer, qualificar os serviços. Então, essa luta é que, do meu ponto de vista, está nas ruas. E eu não vejo que ela vai ser reinstitucionalizada de forma fácil, porque os problemas são enormes, as capacidades dos governos operarem soluções não é adequada, e, nesse sentido, a tendência que eu acho é que nós vamos continuar vendo movimentos nas ruas em 2014. Lúcio, por aí. Então, ampliando a minha questão, eu estava falando estritamente da mobilidade, questão do transporte, mas, como o Aldo colocou, também tem as questões de saúde, de educação, que são os direitos básicos e universais, garantidos, inclusive, pela Constituição. A gente pode ver, então, o debate político ser mais pautado pela qualidade da gestão e pela qualidade do serviço oferecido. Isso, de fato, vai chegar
no debate político, principalmente no debate eleitoral de 2014? Então, eu acrescentaria, inclusive, o direito à moradia. Sem O direito à moradia, né? Exatamente. Ou seja, durante o que aí a gente bate não só na questão do imóvel caro, do imposto se é caro ou é justo, e até da questão da qualidade de habitação, de saneamento, que ainda é muito deficitária no país. Sem dúvida. Agora também foi muito questionado, isso não só no Brasil, mas no Brasil com maior efetividade, foi questionada a qualidade da representação política. Ou seja, digamos, você tocou num ponto fundamental, foi uma quase coincidência feliz em que o prefeito era do PT e o governador do PSDB. E parece que eles combinaram, que havia um roteiro aí, escrito não sei por quem, que ambos foram a Paris, enquanto São Paulo fervia, ambos disseram não à reivindicação do cancelamento, né, do aumento da tarifa, e ambos responderam de um modo muito amuado quando concederam a reivindicação, né, no sentido de que, olha, vai ter custo, né, para bom entendedor, quer dizer, vocês pagarão, né? Então, é um problema muito profundo, esse conjunto de problemas sociopolíticos que veio à tona com essas manifestações, e perante os quais eu sou um pouco cético em relação a uma reforma do Estado. Acho que são questões que passam por uma estrutura de poder enraizada na sociedade brasileira, né? O símbolo disso é o José Feliciano presidindo a comissão Marco Feliciano, né? Comissão de Direitos Humanos da presidindo Câmara. a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? Numa negociação legal, né? Mas tremendamente, digamos assim, deprimente em relação à luta por direitos no Brasil. No mínimo inábil de não se imaginar o efeito que aquilo teria. Então, mas até então tinha um bom efeito. Até então o mercado no legislativo, como também no executivo, funcionava bem. Então as manifestações mostraram o quão frágil, né, é um sistema, digamos assim, que parecia muito sólido e muito estável, muito consolidado. Então, desde a questão da tortura, do modo como os pobres são tratados pelo aparato repressivo, quem matou Amarildo, né, quem matou Ricardo, e já se matava há muito tempo. Não é que isso começou naquele momento. Claro. Não foi um equívoco. Mas, de repente, aquilo aflorou, né? E realmente algo terá de ser feito. A questão, o que eu não vejo, é uma convergência de interesses na sociedade e no Estado, né, inclusive no âmbito parlamentar, no judiciário, né, e no executivo, no sentido de que se resolvam seriamente esses problemas. Até porque são todos eles problemas que requerem superação de conflitos políticos e requerem recursos, uma alocação de recursos muito volumosos. Agora, o que poderia estimular esse processo? Novas manifestações ou depende muito mais da vontade dos detentores do poder, seja ele do executivo, do legislativo, do judiciário? Quer dizer, depende muito mais dos agentes tomarem a iniciativa, Aldo, ou a pressão da sociedade pode levar a uma mudança efetiva? Porque me parece que a análise do Lúcio é que a gente vai mexendo em coisas pontuais e paliativas, mas não vai no cerne da questão. Veja o seguinte, eu acho que depende das duas coisas. Eu entendo que a permanência dos movimentos sociais nas ruas, ela é fundamental para pressionar quem tem o poder. Agora, no poder também há uma competitividade pelo voto. E, de certa forma, essa competitividade pelo voto, ela depende de acenos a reivindicações sociais. Nesse sentido, eu entendo que essa questão ela vai se colocar em termos também da superestrutura dos governantes e assim por diante. Agora, veja o seguinte, quer dizer, de fato, eu acho que o Lúcio lembrou muito bem que existem, além da questão da mobilidade urbana, da saúde e da educação, existem duas outras agendas que são fundamentais. A agenda da habitação e a agenda da segurança pública. Se nós olharmos, por exemplo, o que aconteceu aqui em São Paulo no segundo semestre, todas as semanas praticamente tinha um conflito relacionado com a
a questão da moradia, a questão da habitação. E a questão da segurança pública, ela é explosiva em todo o país. Uma pesquisa recente divulgada pela CNI mostra que a questão da segurança pública ela se tornou a principal preocupação dos brasileiros. 91% dos brasileiros se preocupam hoje com a questão da segurança pública. E é uma preocupação que vai além dos grandes centros urbanos, chegou até ao interior e até a médias e mesmo pequenas cidades, né? Virou de fato um problema nacional. E aí, para pegar esse gancho, Aldo, que tem a ver com essa questão dos donos do poder e dos gestores públicos encararem o problema. Segurança pública talvez seja um dos mais complexos dos problemas, não só pelo problema em si, mas pela responsabilização, por quem é responsável. Os governos estaduais cuidam das polícias, o governo federal está num patamar acima e fica aquele jogo de empurra para certas questões. Um fala, olha, eu tenho violência, tenho muito problema de tráfico no meu estado porque o governo federal não cuida das fronteiras. O governo federal fala, olha, a gente monitora as fronteiras, mas as coisas chegam por lá, não é por nossa culpa, eles que têm que reprimir. A segurança pública, nesse sentido, funciona como um exemplo de falta de conversa entre as instituições e essa demanda por mais segurança pode mudar a forma de discutir o problema? Então, aí eu mantenho a linha de abordagem, ou seja, mais um ponto que, na hora que se tira o tapete, né, se faz aflorar uma série de contradições. Ou seja, segurança pública, para uns, é mais polícia. Para outros, implica insegurança diante da polícia. Se a gente pegar... Aí, inclusive, isso exigiria, talvez, analisar as manifestações também no plano das suas particularidades regionais. No caso do Rio, nós temos forças federais trabalhando em conjunto com forças estaduais e municipais, né? Aquela operação que parecia milagrosa, as UPPs, aliás, na história do Brasil, são pacificação. Dá arrepios, é um nome macabro, né? Basta ver o que aconteceu para consolidar a independência do país, reprimindo movimentos de norte a sul do Brasil, essa coisa todinha, e as unidades pacificadoras, elas hoje são vistas, somente depois das manifestações, com olhos mais céticos e mais tristes do que naquela época lá em que havia quase que uma sensação de que descobriram a saída para a política de segurança do Brasil. Exatamente. Não se achou, muito pelo contrário, ficou muito claro, né? Inclusive, levando em conta os nexos com o problema do chamado narcotráfico, desse o nome que se quiser, da especulação imobiliária, máfia do transporte coletivo, quer dizer, o metro quadrado, e algumas favelas do Rio, junto com essa bolha imobiliária que pegou o país todinho, ele chegou a padrões suíços, ou até superou, né? Como ocorrem também aqui as situações de insegurança quando favelas pegam fogo, né? Então, veja, a própria questão da segurança, ela adquiriu contornos muito mais dramáticos e a sua complexidade não é a criminalidade pura e simples da pessoa que rouba mais policial na rua, pegar o ladrão, né, o assaltado, tem isso também, mas tem uma dimensão sociopolítica muito grande e que até então não se alertava para isso. E agora com a insegurança das populações indígenas também. Nós estamos convivendo no Brasil nestes anos, agora, inclusive, com uma espécie de solução final para a população indígena brasileira. Outra discussão que no âmbito político está travada, não avança, governo federal e legislativo em choque. Gera insegurança, mas veja, esse silêncio, aí entra a questão da repressão, hegemonia, digamos assim, ele passa pela aliança do setor agronegocista com quem detém posições de governo no Brasil hoje, que também quem detinha posições de governo no governo FHC, quando isso era muito pouco tematizado. O problema é que para nós, a gente tem quase todo o tempo do mundo, claro que não na TV, mas os indígenas não têm, né? Agora a bancada ruralista no Congresso, ela é muito forte. A bancada indígena é inexistente. Daí o meu ceticismo em relação a uma reforma do Estado,
que no médio prazo resolva toda essa série de contradições. Agora, fechando um pouco aqui, quer dizer, eu concordo plenamente que estas manifestações não só foram saudáveis, mas para que elas surtam efeito positivo maior, é necessário que elas voltem. Agora, quando voltarão e como voltarão, né? Algumas continuam, MTST, por exemplo. Sem Agora, teto, e aí a questão de se elas continuam ou não continuam e como. Sim. No segundo semestre, principalmente, a gente viu aquela tática Black Bloc que já havia antes, já houve em outros momentos fora do país, por exemplo, os protestos contra grandes reuniões de acordos comerciais, houve muito isso em Seattle, por exemplo, mas ficou aqui no Brasil, ficou muito latente e isso foi apontado como uma das causas para o arrefecimento de grandes manifestações. Aldo, como é que você avalia esse, se é que a gente pode chamar de fenômeno, mas uma atuação mais forte de adeptos dessa tática Black Bloc de ir para o enfrentamento, de confrontar instituições, de praticar o vandalismo como um ato político, não meramente um vandalismo gratuito? É isso? E o que você acha a respeito? Olha, eu até escrevi um artigo sobre isso que se intitulava a seguinte forma: os Black Bloc e os intelectuais de esquerda. Quer dizer, qual que foi a avaliação que os intelectuais de esquerda particularmente fizeram sobre os Black Blocs? É que se tratava de um movimento fascista. Eu discordo radicalmente dessa qualificação. Independentemente de nós concordarmos ou não com a violência, eu acho que na democracia não se deve praticar a violência em protesto como regra geral. Agora, cabe à ciência política, à sociologia, à ciência social entender esse fenômeno. E existem algumas pesquisas que mostram que os Black Blocs, de modo geral, são jovens de classe média baixa. E há uma rebeldia, uma inconformidade, quase que um ódio a instituições por parte deles. Eu diria que, embora possamos discordar da violência dos Black Bloc, devemos compreendê-los como um fenômeno político e social. E, nesse sentido, eu não os vejo como um movimento fascista e assim por diante. Eu acho que eles vieram para ficar. Existem esses jovens, eu conheço muitos porque alguns são meus alunos. Eles vivem uma vida extremamente difícil. Eu diria que o ambiente urbano moderno, ele é extremamente hostil a esses jovens não têm lazer, trabalham de dia, estudam de noite, chegam em casa tarde de noite e acordam de madrugada para trabalhar e enfrentam uma mobilidade urbana infernal. Então isso vai gerando um desconforto e a cidade se torna extremamente hostil. Por isso que eu digo que nós temos que compreendê-los. Agora veja o seguinte, quer dizer, temos que compreender também que depois das manifestações de junho, as pautas se especificaram. Cada movimento foi para a rua com uma pauta específica. E nós tivemos uma sucessão enorme de movimentos. A pergunta de todos os espectros. Exatamente. A pergunta que se faz é a seguinte, quer dizer, esses movimentos têm capacidade de se unificar em torno de algumas bandeiras comuns? E eu diria o seguinte, quer dizer, se nós olharmos para o quadro político institucional, nós vemos que os partidos e o Congresso se inabilitaram, se incapacitaram para fazer reformas. Temos reformas pendentes, por exemplo, a reforma política, a reforma tributária. Nós temos uma injustiça tributária no país e outras reformas. E dada essa incapacidade, veja o seguinte, por exemplo, essa semana mesmo, a semana passada, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal começou a discutir essa questão de se as empresas podem doar ou não para campanhas eleitorais. E felizmente já temos 4 votos contra a doação. Então, quem deveria decidir essa questão? É o Congresso. Mas, no entanto, a OAB teve que demandar o Supremo para que essa questão seja decidida. Então, nós vemos uma paralisia político-institucional. E muitas pessoas começam a colocar o seguinte, quer dizer, será que não é o caso de propor a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte revisora da Constituição? Uma das respostas que a presidente Dilma Rousseff tentou trazer para as manifestações. Mas aí, veja o seguinte, ela propôs uma Constituinte só para fazer a reforma política. Eu entendo que a discussão que se coloca agora é outra. É uma Assembleia Nacional Constituinte revisora da Constituição de 88. Como um todo. Como um todo.
Lúcio, só para colocar uma última questão em cima do que o Aldo falou, que também é uma questão que me veio, dessa paralisia do mundo partidário, político partidário, mas ao mesmo tempo a gente viu que quase todos os partidos de alguma forma tentaram se apropriar das manifestações, tentaram usar o seu discurso, é preciso melhorar a qualidade dos serviços públicos, olha, estamos com os jovens nas ruas. Houve uma tentativa dessas instituições partidárias de se apropriar do discurso, de reconhecê-lo como legítimo e tentar atrair. Isso funcionou, não funcionou? E o que a gente pode esperar disso para um ano eleitoral como 2014? Perfeito, é uma ótima questão. Bom, antes que eu me esqueça do fundamental, este movimento iniciado sob a hegemonia, digamos assim, do MPL, do Movimento Passe Livre, é bom a gente se lembrar, ele foi vitorioso. Porque no Brasil, imagina, em 16 dias eles foram recebidos pela Presidenta da República, em quase todas as metrópoles brasileiras a elevação foi cancelada, o aumento da tarifa, né? Então é bom a gente se lembrar, porque no Brasil, lamentavelmente, as vitórias populares não são muito estudadas, né? Bom, e basta lembrar que dirigentes do MPL, coisa de 2, 3 anos atrás, chegaram a ser presos, se eu não me engano, em Florianópolis. Pois é, né? E foi muito rápido tudo isso, né? Menos de 2 semanas passaram de vândalos a patriotas, a pessoas que contribuem para melhorar o Brasil. Então houve uma grande vitória, isso, jovens que não saíam de casa para fazer política, estavam presos ao internet, Facebook e tal, foram às ruas aprender em poucos dias o que se demora, muitas vezes, uma geração para aprender, né? Então, tudo isso é muito importante e contrasta com isso que você chamou de paralisia do mundo político. Agora, de fato, você tem várias tentativas de apropriação, né? Sinteticamente, a presidenta Dilma fez uma proposta que tem uma avaliação na base da proposta, que é: eu ganho junto ao grande eleitorado, digamos, subproletário e proletário do país. Ou seja, cada cabeça um voto. A maioria vai votar a meu favor se houver, por exemplo, uma constituinte, né, exclusiva, né, e para elaborar a reforma política. Foi isso aí que atemorizou as oposições, né? As oposições tentaram canalizar. Mais até do que oposições, né? Quer dizer, até os aliados da base alguns também. Porque é uma base muito complicada, é uma base altamente complexa, né? Agora, a oposição no fundamental recuou e tentou moralizar a questão, né? Isso se refletiu, por exemplo, nas manifestações, por exemplo, no dia da vitória, na Avenida Paulista, falta ainda a falta aérea, né? Do lado direito à esquerda, do lado esquerdo à direita, as cores eram diferentes, bandeiras de um lado, bandeira do Brasil do outro lado, pessoas que iam pela primeira vez de um lado ou do outro também, sem grande experiência política. Quer dizer, ali você tinha um mosaico de posições tremendamente grandes e, às vezes, mais uma vez, contraditórias. Tanto que o MPL suspendeu a ida às ruas a partir daquele momento. Na linha, tem forças aí que nós não nos identificamos com elas. Nós somos apartidários, mas não contra partido, por exemplo, né? Então houve diversas tentativas, diversas tentativas de apropriação do movimento, né? Canalizando-os nessa ou naquela direção. A minha avaliação agora é que certas tendências que se manifestaram são mais canalizáveis numa direção. Por exemplo, rumo a transformações sociais, profundas transformações políticas no Brasil, e outras, digamos, são de caráter mais conservador. Eu acho que vale a pena levar em conta a heterogeneidade das manifestações, e em julho, mais ainda do que em junho, né? Levando em conta o local de manifestação, quem foi, a composição social e até a dimensão regional. Ou seja, para mim, o caso mais dramático é o do Rio, porque entra diretamente a questão do manejo pelo aparato de Estado das populações pobres numa região onde o metro quadrado, como eu falei, tende a aumentar muito, né? Ou seja, ali tem uma questão de governabilidade, que alguns chamariam, não, a linha Foucaultiana, que não é minha, de governamentabilidade, né? Que é muito complicado. Ou seja, o pessoal não está no Haiti
apenas para assegurar o bem-estar de um pedaço da humanidade. Esse pessoal está no Haiti treinando como lidar com populações pobres nas grandes metrópoles brasileiras, né? E isso aí nós temos uma espécie de piloto no Rio de Janeiro. Então, em cada região, a coisa se manifesta de uma maneira diferente. O bom dessas manifestações é que elas contribuíram para clarificar mais o jogo sociopolítico brasileiro. Bom, e que vai acabar sendo um dos grandes temas aí da eleição. A questão é a gente acompanhar aí durante 2014 como os principais atores políticos e candidatos vão lidar com essa temática. A gente poderia continuar fazendo novas análises sobre isso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço o Aldo Fornazieri, cientista político, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o Lúcio Flávio de Almeida, sociólogo e professor do Departamento de Ciência Política da PUC São Paulo. Aldo, Lúcio, muito obrigado mais uma vez, um bom fim de ano para vocês, e 2014 com certeza serão nossos convidados novamente para a gente discutir não só as manifestações, mas uma série de questões do mundo da política. 2014, sem dúvida, será um dos anos mais animados na vida política brasileira aí dos últimos tempos. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV Estadão. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, às 15h, o nosso assunto vai ser um dos grandes assuntos que mobilizou não só o ano de 2013, mas também 2012, mas em 2013 ganhou um tom de dramaticidade ainda mais forte, que é a questão do julgamento do Mensalão. Em 2013, parte dos condenados nesse processo acabou sendo presa por ordem do Supremo Tribunal Federal, e é sobre esse assunto que discutiremos, que vamos fazer uma análise do que aconteceu em 2013, o julgamento do Mensalão. Um abraço a todos e até amanhã.